Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me. Atendei-me, ó Senhor. Atendei-me. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, que bom estarmos juntos mais um domingo aqui na Igreja Santa Cruz, que está vivendo um tempo de festa. Nós sabemos que Nossa Senhora, aprendemos isso na catequese, é uma única mulher, aquela que disse sim, aquela que gerou Jesus em Belém, aquela que estava ao pé da cruz. Mas ao longo da tradição da igreja, da história da igreja, Maria foi ganhando muitos nomes, muitos títulos que foram dados a ela pelo povo cristão, pelo povo católico. A mesma mulher, a mesma mãe de Jesus. Não são várias Nossas Senhoras, não são várias Marias. A mesma Nossa Senhora, a mesma Maria, apenas com títulos diferenciados. Nessa Igreja Santa Cruz, nós a chamamos principalmente pelo título de Senhora do Perpétuo Socorro. Temos um ícone ali no altar lateral no presbitério. Temos uma novena toda quarta-feira, aliás, 8 horários de novenas dedicados a Maria com esse título, Mãe do Perpétuo Socorro, que é um título muito sugestivo. Todos nós precisamos de socorro na vida. Quando é que a gente pede socorro? Nas horas duras, difíceis, dolorosas, sofridas. Na hora do prazer, da alegria, da festa, ninguém precisa de socorro. Socorro a gente precisa nas horas difíceis, dolorosas. É quando a gente grita, socorro. Maria, mãe do perpétuo socorro, é essa que nos dá o socorro. E o socorro que ela nos dá é o próprio filho dela. E quando que ela faz isso conosco? Perpetuamente, ou seja, sempre. Por isso, invocar esse título de perpétuo socorro é dizer assim: eu confio em Maria, que está sempre me socorrendo, sempre me dando Jesus, que é o socorro da minha vida, sempre me apontando para o caminho de Jesus, que é o socorro da minha vida. Na verdade, diferente de outros títulos, como por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima ou de Lourdes, que nós temos imagens de gesso, de madeira, de resina, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem uma particularidade. É um ícone. O que é um ícone? É um quadro pintado em madeira, e nessa pintura são vários elementos da doutrina cristã, da doutrina católica, que estão presentes nesse ícone. É diferente de um quadro. A gente nunca fala, ou pelo menos deve se evitar falar a palavra um quadro de Nossa Senhora, porque um quadro, você vê uma pintura ali de um pôr do sol, por exemplo, ou de uma praia, ou de uma natureza. Você olhou, viu ali o mar, viu ali as árvores, os pássaros, você já viu tudo, já pode deixar e ir embora. Um ícone não. Um ícone como esse aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você não consegue ver e deixar, porque ele é cheio de elementos. Então você precisa parar, contemplar, pensar, estudar, refletir, porque são muitos elementos presentes no ícone. Elementos que têm a ver com a nossa vida, com a nossa história, que nos interpelam. Aqui concretamente, né, são vários ícones que existem, vários. Esse da Mãe do Perpétuo Socorro, ele nos apresenta Maria que está de pé. Maria está em pé,
Os olhos dela estão sempre olhando para quem contempla o quadro. Os olhos de Maria estão sempre olhando. Se eu ficar aqui à direita do quadro, os olhos dela estão voltados para mim. Se eu ficar aqui à esquerda, os olhos dela estão voltados para mim. Se eu ficar aqui no centro, os olhos dela estão voltados para mim. Então o olho de Maria acompanha, como aquela mãe que leva seu filho numa festa de aniversário de criança. Ela está sentada lá conversando com outra mãe, mas o olhar dela, o ouvido dela e a boca estão conversando aqui, escutando, mas o olhar dela está percorrendo onde é que o filho está, protegendo, guardando. É assim o ícone de Maria. E uma das provas de que o ícone é original é justamente esse olhar de Maria, que tem que olhar para onde eu for. A gente vai ver algumas pinturas de Nossa Senhora Perpétua de Socorro que o olho está parado, não é verdadeiro, não é original. Para ser original, o olhar dela tem que estar sempre acompanhando quem está à frente. Outro detalhe: na mão esquerda ela carrega o menino Jesus, que ainda é uma criança. Jesus não está olhando para nós como Nossa Senhora, está olhando para o lado. Ao lado da cabeça de Nossa Senhora tem dois arcanjos, dois anjos, não é? Temos Miguel e Rafael, dois anjos. Eles apresentam as armas da paixão para Jesus. O anjo aqui à direita da cabeça de Maria apresenta a lança, aquela lança que o soldado enfiou em Jesus, e apresenta a esponja que o soldado colocou o vinagre na boca dele. O anjo aqui da esquerda da cabeça de Maria apresenta a cruz e os cravos. Então estão apresentando para Jesus o que? A morte, o final. Jesus se assusta, ele é ainda uma criança, então é como se ele estivesse antevendo o final da vida dele. Ele ainda é uma criança e os anjos já estão apresentando as armas da paixão, da morte. E ele se assusta, e por isso ele se agarra na mão direita de Maria. O centro do quadro, se você traçar uma cruz milimétrica ali, o centro do quadro é justamente aqui, a mão de Maria grande e as mãos pequeninas do menino Jesus envolvendo as mãos dela. Esse é o sinal do socorro. Aí você entende o quadro, o ícone. Você entende que perpétuo socorro nas horas difíceis da vida, Maria é aquela que nos dá a mão, Maria é aquela que nos socorre, como ela fez com seu filho aqui, que olhando os instrumentos da paixão se assusta, é criança. Maria sustenta esse menino nas mãos. Ela também faz isso comigo e com você. Há vários detalhes que eu não vou explicar agora, que você pode procurar na internet, pode estudar. Tem aqui uma sandália, olha, um detalhe muito interessante. A sandália de um dos pés de Jesus se desata. Por quê? Você vê Maria tem uma túnica vermelha e tem um manto azul. Por que essas cores? Vermelho, azul. Olha o ícone. Jesus tem uma túnica verde, mas tem um manto vermelho. Por quê? Nada está aqui por acaso. Lá em cima nós temos letras gregas na cabeça de Nossa Senhora, em cima dos anjos, ao lado de Jesus. Ou seja, o ícone é isso, você dialoga com os símbolos, que eu não vou falar todos aqui, não vou dar spoiler, justamente para você procurar. Vai lá na internet, procura Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, explicação do ícone, para você compreender então todos esses sinais. Então é para ela que nós estamos preparando a festa do próximo sábado, dia 27. Estamos numa novena, 9 noites. Hoje é a quarta noite, sempre às 18h45 rezamos o terço, às 19h30 rezamos a missa festiva, cada dia com um tema diferente, um assunto diferente relacionado a Maria, uma catequese de Maria, nos ajudando a entender mais a presença dela na história da salvação. Aqui vai um convite para você também. Ainda há tempo, né? Toda essa semana nós vamos estar aqui à noite,
Separe um dia da semana ou mais dias da semana para você vir rezar conosco aqui às 19h30, vir rezar o terço com a gente antes da missa, para participar assim dessa novena e para compreender um pouco mais sobre o ícone e sobre também a presença de Maria. Vamos falar agora das leituras de hoje, do tema da missa de hoje. Você que veio à missa domingo passado deve se lembrar que no Evangelho Jesus olhou para a multidão que estava à frente dele e percebeu que eles estavam cansados, angustiados, como ovelhas que não têm pastor. Para cuidar desse povo, Jesus chamou 12 apóstolos e o nome deles foi lido no Evangelho do domingo passado. Então Jesus deu a missão para eles de irem e cuidarem desse povo. Isso foi domingo passado. Hoje, Jesus fala para esses 12 discípulos e para nós das dificuldades da missão. Jesus é tão interessante que ele não esconde de ninguém que evangelizar é perigoso, é problemático, é difícil. Ele não doura a pílula, ele não esconde os perigos que a missão tem. E você já deve ter escutado de alguma pessoa dizer assim: seguir Jesus é muito difícil. Depois que a gente entra no caminho de Jesus, tanta coisa difícil começa a acontecer. Lá na minha terra, em Minas Gerais, eu lembro do meu pai, que dizia sempre um ditado assim: quando alguma coisa difícil acontecia, ele falava: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então já há essa consciência no meio do povo de que se eu estiver com Jesus, coisas complicadas vão acontecer. Ora, mas como é que explica isso? Por que estar com Jesus, então, se a minha vida vai complicar? Por que seguir Jesus ainda, se coisas difíceis vão acontecer? Eu vou explicar. Veja bem. Jesus veio a esse mundo para anunciar o reino de Deus. A partir dos 30 anos até os 33, ele então sai de casa, lá de Nazaré, e ele começa a fazer esse anúncio do reino. Não tinha uma casa para ele morar, ele ficava como um pregador itinerante da palavra. E esse reino de Deus é sobretudo um convite à conversão de vida, de mentalidade, de atitude. O que é que aconteceu com ele? A sociedade do tempo, representada pelas autoridades judaicas, representada pelo povo, diante da pregação de Jesus, enquanto Jesus estava curando, fazendo milagres, todos gostavam muito. Quando Jesus pediu mudança de vida, conversão de coração, começaram a se fechar e a persegui-lo. Então, o que a sociedade do tempo fez com Jesus? Lá em cima, ó, colocaram ele numa cruz e o mataram. Então a consequência do anúncio do reino de Deus foi a sociedade se fechar por causa dos seus pecados, seus erros, suas injustiças. É melhor calar Jesus e matá-lo e continuar tudo do mesmo jeito do que mudar, porque toda mudança supõe esforço, sacrifício, renúncia. Ora, o tempo que Jesus viveu, o mundo que Jesus viveu para o mundo de hoje, século 21, 2026, não mudou muito. As estruturas de pecado daquele tempo estão muito presentes no mundo ainda hoje. As estruturas de maldade daquele tempo também estão presentes no mundo hoje. As estruturas de orgulho, de ganância, de ambição, de egoísmo, de arrogância, de soberba, de morte, que estavam presentes no tempo de Jesus, também estão presentes no século 21, em 2026, hoje. Basta você acompanhar as notícias
da internet, dos jornais, das TVs, e você vai ver os absurdos que nós temos em pleno século 21. Vamos aqui simbolizar apenas com um absurdo que você viu semana passada, de uma garota fazendo um esporte radical e 3 pessoas que estavam ali coordenando aquele esporte tomaram aquela menina e jogá-la precipício abaixo sem uma corda. Olha o mundo que nós estamos. Ora, eu pergunto, conclusão: se Jesus foi crucificado por esse mundo, quando ele anunciou o reino, será que eu e você, se nós anunciarmos Jesus para esse mesmo mundo, esse mundo vai nos aplaudir? Vai? Se eu e você anunciarmos Jesus para esse mundo, ele vai gostar? Lógico que não. Então por que se diz que a vida com Jesus é difícil? Porque o que Jesus viveu ao anunciar a verdade para um mundo cheio de mentira foi a perseguição. Se eu também quiser anunciar essa mesma verdade hoje para esse mundo que é cheio de mentira, eu também vou ser perseguido como Jesus, é lógico. Então o problema não é que a vida com Jesus é difícil, não é isso. O problema é que o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, é contrária ao projeto de Jesus. E contrária para pior. Então, se você, para dar um exemplo prático, suponhamos que você trabalha na área financeira de uma empresa, pequena, média ou grande. E ali um companheiro seu diz assim: vamos pegar um dinheiro aqui, o empresário não vai nem saber. A gente pode pegar um dinheiro nosso aqui, não vai fazer falta R$500, R$1.000 para ele, qual é o problema? Ninguém está vendo, só nós 2 ou nós 3 aqui. E se você que está aqui na missa comigo hoje diz assim: não, pela minha fé, isso não está de acordo com meus princípios. A honestidade para mim é um valor, esse dinheiro não é meu. Você acha que esse cara que é seu colega de trabalho vai dizer parabéns, muito bem? Ele vai dizer bajulador, puxa saco, por isso que não cresce na vida, quer ser muito certinho. Ou seja, ele vai te ridicularizar, porque você está no bem e ele está no mal. Você acha que se você entrar lá no trabalho, onde você trabalha com suas amigas, seus amigos, lá você chega na rodinha, estão fazendo uma fofoca, falando mal da vida de alguém. Se você chegar naquela rodinha e se interessar, é mesmo acontecer isso? Eu também acho, fulano é assim mesmo. Você vai ser muito aplaudido, todo mundo vai gostar de você. Agora, se você disser assim: gente, para lá, essa pessoa não está aqui, nós não temos direito de falar mal dela. Quando ela vier, vamos falar na cara dela. Se for continuar isso, eu estou saindo, não quero essa roda para mim. Você acha que vão dizer: que maravilha, que pessoa simpática, vão elogiar você por causa disso? Lógico que não. Vão dizer chata, antipática, vão fazer panelinha fora de você, vão te excluir. É isso, gente. É isso que Jesus está falando na leitura de hoje. Quando você quiser viver o bem, as pessoas que estão no mal vão querer te excluir. Quando você quiser viver a verdade, as pessoas que estão na mentira vão te excluir, vão te criticar, vão falar mal, vão te perseguir. Aí você tem 2 escolhas: ou ficar na rodinha para ser bem aceito por todo mundo, ir contra Jesus e negar o evangelho e negar a fé, ou ser autêntico com a sua fé e contrariar as pessoas que estão ali para dar testemunho de Jesus. Então a pergunta para você levar para a sua semana hoje é assim: qual tem sido a sua escolha? O que é que você tem feito? Eu estou falando aqui para pessoas que vêm à missa, para pessoas que rezam.
Eu não posso acender uma vela para Deus aqui dentro da igreja e uma para o diabo lá fora. Quer dizer, lá fora é a fé que tem governado suas atitudes? Ou aqui dentro você reza, canta, até comunga, e lá fora você faz tudo que o mundo pede para você fazer? Você se adequa ao que as pessoas esperam de você? Ou você tem coragem de dar seu testemunho? Isso é dentro da família, né? Eu vejo muitas mães, avós, pais que estão aqui na igreja conosco, ou seja, nas várias igrejas, mas quando estão dentro de casa e a filha, o filho, o neto, a neta estão vivendo situações que não são aprovadas por Jesus, pelo Evangelho, pela igreja, fingem que não estão vendo. Ah, se eu falar, vai dar briga. Ah, se eu falar, meu neto, minha filha, meu filho não vão gostar. Ah, também a gente tem que ser moderno, né? Jesus falou isso antigamente, mas hoje já mudou, né? Ah, também não vou ser moralista, né? Não. Ah, também a gente tem que ser progressista, né? Não pode ser, não estamos vivendo mais em 1960, 50. O mundo mudou. O mundo mudou, mas os valores não mudaram. Então, o que uma mãe e um pai católico, se o filho leva a namorada para dormir com ele dentro de casa, o que ela vai falar? Sim, parabéns, eu acho melhor você estar aqui dormindo com seu namorado do que lá fora. Ou ela vai dizer, olha, isso não está de acordo com meus princípios. A casa é minha, aqui dentro de casa não. O que ela vai falar? Ou o que um jovem que está aqui dentro da igreja, ele vai querer fazer isso? Meu namoro é para isso, assim, já quero dormir com minha namorada toda semana, todo dia, é isso que Deus espera de mim? É isso que a doutrina da minha igreja prega? É isso que eu rezo? Ou eu só quero da igreja o que me dá prazer, o que está de acordo com o que eu quero? Essa é a questão que Jesus coloca para nós hoje. Difícil, dolorosa. Eu estou dando alguns exemplos aqui fortes, justamente para você entender que aí que se coloca, pera lá, de que lado que eu estou? O que eu quero? O nome Jesus para mim é só um nome, ou eu assumo que Ele quer? Toma comigo as leituras que nós vamos ver isso agora na Bíblia. A primeira leitura é do livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que tocou muita consciência do povo, dizendo que o povo estava começando idolatria, que o povo estava contrário à palavra de Deus, e se continuasse assim, esse povo iria sofrer um castigo. O que fizeram com ele? Está aí na primeira leitura lá. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Olha, até os amigos de Jeremias são contra ele. Por quê? Porque ele incomoda, porque ele fala a verdade, porque ele questiona. E o que Jeremias fez? Calou? Não. Olha o que ele diz: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. E por não terem tido êxito, se cobrirão de vergonha. Olha no final, a última linha: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Ou seja, o que nos dá a garantia para que a gente não seja omisso e nem covarde, é a certeza assim: Deus está comigo. Se eu estiver na verdade, Deus é meu defensor. Se eu estiver no caminho do bem, da verdade, eu não tenho que ter medo das pessoas, porque Deus é meu defensor, porque Deus está comigo, porque Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Então eu não estou sozinho para dar testemunho, não.
eu dou testemunho daquele que me ama. Eu dou testemunho daquele que me protege, que me guarda. Ou como diz na segunda leitura aí da carta de Paulo aos Romanos, lá no final da leitura diz: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, que foi o pecado de Adão. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Ou seja, o pecado de Adão estragou a criação, mas a graça de Jesus através da sua morte e ressurreição foi bem maior do que esse pecado. Ou seja, o bem é maior, o amor é maior, a vida é maior do que a morte, do que o mal, do que a mentira. Se eu acredito nisso, eu dou minha vida por isso. Agora, se eu não acredito, eu vou fazer o que o mundo quer para ser aceito e aplaudido. É o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje aparece 3 vezes a frase: não tenhais medo. Não tenhais medo. 3 vezes. Justamente para tocar naquela pessoa que tem medo de anunciar Jesus, que tem vergonha de falar de Jesus, que tem fechamento para dar testemunho dele nos ambientes que frequenta, acha que vai pagar mico, acha que tem que fazer como as pessoas esperam dela ou dele. Vamos ver cada um desses medos. O primeiro medo: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Então, esse primeiro medo é assim: não tenha medo de falar de mim, não tenha medo de anunciar meu nome, de anunciar o Evangelho, de falar das minhas obras. Não tenha medo, porque aquilo que está falando aqui escondido vai ser revelado. Nenhuma mentira vai ficar encoberta, nenhum mal vai ficar encoberto para sempre. O povo já diz: a mentira tem perna curta. Então tudo vai se revelar. Então aquela mentira que contam sobre você, aquelas críticas que fazem sobre você, tudo vai se revelar. Nada vai ficar escondido para sempre. Tenha certeza disso. O mal não tem poder de eternidade. Ele é passageiro. Então quando você estiver sendo vítima de algum mal, da crítica de alguém, estão falando mal, então, lógico, você vai tomar as suas atitudes, vai ficar parado, mas sem desesperar, sem desanimar. Se você estiver na verdade, a verdade lhe dará a vitória. Segundo, não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, pior do que morrer fisicamente é morrer eternamente, ir para o inferno, perder a salvação, perder a graça. Então o meu medo não tem que ser de outra pessoa que pode tirar a minha vida porque eu estou anunciando Jesus. Tem que ser de eu parar de falar de Jesus e ir para o caminho do mal, porque eu estou perdendo a minha vida toda. Eu estou indo para o inferno, eu estou perdendo a perdição eterna. E terceiro e último, ele fala dos pássaros. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem um consentimento. Pardais, que são pássaros tão comuns, e se forem vendidos por tão pouco, Deus tem cuidado com eles. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Olha, é uma forma, é uma metáfora para dizer assim: se os cabelos, que são tão finos, olha, são contados por Deus, no sentido, Deus te conhece, Deus te ama, Deus sabe da sua vida, Deus está com você, tenha segurança, Ele não te abandona. Até os cabelos que você tem, Ele conhece. Que dirá seu coração, sua mente, sua vida. Aí vem: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, nunca se sinta
abandonada, abandonado, sozinho nas suas lutas, decepções, angústias. Se você abrir o coração, Deus estará com você sempre, ajudando você a superar, a vencer. E termina o evangelho com uma frase catastrófica, pesada. Olha: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai. Agora, aquele que me negar diante dos homens, também eu quem? Jesus, o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E não sou eu, Padre Nelson, que estou falando, é Jesus que está falando. Quer dizer, toda vez que eu tenho vergonha de dar testemunho de Jesus, Jesus vai ter vergonha de dar meu testemunho diante de Deus? Toda vez que eu estou vendo uma situação complicada e fico calado, omisso, para não dar minha opinião, para não tomar posição, para ficar bem com todo mundo, para ficar em cima do muro, Jesus também vai ficar em cima do muro no juízo, na minha vez? É isso que ele está falando? Se eu tenho medo de dar testemunho dele, se eu sou um covarde, um omisso, se eu quero agradar as pessoas e não aos valores, se eu abro mão dos meus princípios para agradar as pessoas, Jesus também terá vergonha de mim no juízo final. Então isso é muito sério, da importância de nós vivermos esses valores, para que Jesus dê nosso testemunho a nosso favor no juízo final. Então saia dessa missa hoje com esse compromisso. Eu sou católico, eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, estou na missa, eu tenho que dar testemunho de Jesus. Vai ter perigos? Vai. Eu posso ser criticado, ridicularizado, pessoas podem se afastar de mim, podem me excluir de alguns grupos, podem. Mas isso não pode me impedir de ser verdadeiro e autêntico com a minha fé, com Jesus. Eu não vou trocar a pseudo-amizade de algumas pessoas pela verdade de Deus na minha vida. Não vou. Isso em qualquer ambiente em que eu estiver. A verdade de Deus, a presença de Deus tem que ser maior que qualquer coisa. Eu não posso negociar isso. Então, há perigos para anunciar Jesus? Sim, muitos. Agora, são perigos que me levam à salvação, que me levam a estar na verdade, que me levam a estar no bem. Diferente de não correr perigo e agradar o mundo e todo mundo está bem comigo, mas eu estar num caminho de perdição, de vício, de maldade, de mentira, de falsidade, que não vai me levar a lugar nenhum, que não vai me trazer felicidade, que não vai me realizar como pessoa. Me traz apenas uma felicidade passageira e temporária, porque a mentira não pode realizar a vida de ninguém. Pense nisso e faça da sua vida um tributo à verdade de Deus, como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fez. A grandeza de Maria é essa, a sua fidelidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A grandeza de Maria é essa, a sua obediência à vontade de Deus. Ela foi capaz de abrir mão de um casamento com José para acolher a vontade de Deus, e nem perguntou para ele. Deus é mais importante. Que aprendamos com Maria, a mãe do Perpétuo Socorro, e sejamos fiéis e obedientes também a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial, para pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados. Pode deixar o seu folheto.